Boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos começando mais uma Hora de Esporte, aqui diretamente dos nossos estúdios. Estou aqui com meu querido amigo, novamente. Como que você está, Gilbertão? Tranquilo. Vamos fazer mais um programa. Muitas notícias hoje de esportes diversos. E começaremos com o surf. Surf que a gente vem comentando bastante, né? E surf que a gente tem uma notícia excelente nessa semana para os fãs do surf e para toda a nação brasileira. O Mineirinho e o Medina receberam premiação na noite de gala da WSL. Para quem não sabe, WSL é a World Surf League, que cuida de toda a elite mundial do surf, né? E o Mineirinho foi o primeiro campeão da WSL e recebeu um troféu bonitíssimo. Vou colocar a foto do troféu aqui na frente, Vitão. Troféu todo estilizado, por ter sido, acho que, o melhor atleta do ano passado, né? E o Medina ainda ganhou com a melhor onda surfada no ano passado. Tá bem o surf brasileiro, né? A gente tá com bastante novidade. Temos que aproveitar essa onda, fazendo um trocadilho. Tem que aproveitar essa onda. O surf tá num crescente, a turma tá detonando e precisa dar sequência a isso, né? Agora precisa de incentivo, muito mais incentivo, né? Porque se esses surfistas chegaram onde eles chegaram sem o mínimo incentivo, né? Porque não tem, a gente sabe disso, que no Brasil existe só um esporte, né? Para as nossas elites. E eles conseguiram chegar lá. Imagina se tiver muito mais incentivo, né? Com as belíssimas praias que a gente tem. A Brazilian Storm, que é a tempestade de surfistas brasileiros, como os próprios americanos apelidaram a gente, vai crescer muito mais, né? Sem dúvida. E assim ficamos na expectativa. Começando a falar de Olimpíadas agora, um assuntinho tanto quanto polêmico. Bom, terceiro lugar em Montreal em 1976 foi a pior colocação dos Estados Unidos nos Jogos. Primeiramente, eu queria exaltar a boa colocação sempre dos Estados Unidos nas Olimpíadas, né? Que eles sempre ficam entre os três primeiros, ou em primeiro, normalmente em primeiro ou segundo. E eles ganharam 60% das Olimpíadas que participaram. Por causa de um fato interessantíssimo, que você acha que pode explicar melhor para os nossos telespectadores, que ocorreu nas Olimpíadas de 1980 em Moscou, né? Em 80 teve um boicote, né? Boicote dos americanos à Olimpíada. E aí é uma pitadinha histórica, né? Houve uma situação que vivíamos a Guerra Fria e os Estados Unidos lideravam o capitalismo e a União Soviética, a estrita União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, dominavam o socialismo. E na ocasião, em 79, né, um pouco antes, o Afeganistão foi invadido pelas tropas russas, soviéticas, né? E em represália, os Estados Unidos, liderado pelo Jimmy Carter, ele falou, não vamos participar. E na onda ficaram mais 61 países, né, nessa ocasião. Então foi uma Olimpíada até em que o Brasil teve uma boa colocação até então, né? E o saudoso João do Pulo, ele ganhou uma medalha de bronze nessa ocasião. Foi bem interessante. Bom, e por conta disso, né, desse boicote nessa Olimpíada, os Estados Unidos hoje são o país com maiores conquistas nas Olimpíadas. E isso é a resposta, eu acho que de muita dedicação, de muito incentivo dos governantes americanos, né? Que acho que para quem pôde conhecer como funciona o esporte lá, você ganha bolsa na faculdade por jogar, você ganha o curso na faculdade por jogar. Se você joga na sua escola, a faculdade te chama para você já jogar trabalhando lá e ganha o curso de graça. Então é muito incentivo em torno do esporte e isso reflete agora. O americano descobriu isso há muito tempo, né? Como o americano vê cifras em tudo, exato. E o esporte é business é muito importante, né? Então eles incentivam e você tem incentivo para todo lado e você tem empresas muito forte por trás disso. Então sempre vai ser assim. Exato. E a tendência é sempre se manter na crista da onda, já que a gente falou de surf há pouco tempo. E aí a gente já vê a diferença para o Brasil, né? Que tem casos de atletas profissionais, atletas medalhistas de ouro em últimas Olimpíadas, tendo que eles mesmos bancar o próprio treinamento e eles que contratar alguém porque não tem incentivo. Mais uma prova de que o esforço individual vale muito a pena. Vale muito a pena. O brasileiro não desiste nunca, né? Outro brasileiro que não pode desistir agora é o César Cielo, nadador excelentíssimo, a gente já viu ele conquistando muitas medalhas, mas agora está numa fase meio ruim, né? Tem 40 dias para se recuperar, se não, amigo, fora das Olimpíadas, que seria uma péssima notícia, eu acho, para todos os brasileiros. Péssima notícia pelo que ele representa, pelo que ele já fez, pelo que ele conquistou, mas por outro lado, eu vejo com bons olhos isso.
é sinal de que houve novos talentos, né? Exatamente, um crescente. E imagina o cara disputar com o César Cielo uma situação, isso é muito legal. Ele já chega para a competição com mais moral ainda, e né? não tem demérito nenhum no caso dele. A gente sabe que o esporte que requer muita dedicação e de alto nível, um ano faz diferença, um quilinho tudo faz diferença. Tudo pesa mais. Tudo pesa, mas demérito nenhum. Ele é um cara bom e vamos torcer por ele também. Bom, e acaba sendo mais ou menos a mesma coisa que a gente comentou semana passada sobre o vôlei de praia, né? Sim. Que a gente vê os novos talentos chegando, os antigos perdendo um pouco de espaço, mas se souber lidar com isso, o Brasil tem a ganhar muito, né? Com essa nova troca, essa renovação de talentos. O Brasil vai sediar as Olimpíadas agora, né? Mais especificadamente o Rio de Janeiro. Bom, recebeu a maior competição de judô paralímpico do país. A gente tem uma reportagenzinha para vocês acompanharem rapidinho e a gente volta para comentar. 17 países, 240 atletas. Este ano, o Grand Prix Internacional de Judô para Cegos tem clima de preparação. Faltando um pouquinho mais de 6 meses para os Jogos Paralímpicos do Rio, a competição é mais que um esquenta. É uma prévia do que está por vir. Para quem ainda não conhece nossas promessas, essa é a hora. Alana Maldonado ganhou tudo que podia ano passado e começou o ano muito bem. Eu fui bronze no Mundial na Coreia do Sul, fui prata no Parapan de Toronto, fui ouro agora em fevereiro na Alemanha. A nossa preparação com a seleção está sendo muito forte, muito intensa, um trabalho muito bom feito pelos técnicos. Então, quando a gente chegar na Paralimpíada, a gente vai estar no nosso melhor. Williams Araújo é o atual líder do ranking mundial e vem com tudo. A estratégia hoje é conhecer os adversários de perto. A gente fica um pouco limitado a estudar, né, os nossos adversários pela internet. A gente sempre tem que ter alguém do nosso lado para descrever as lutas. Aqui a gente tem como fazer essa troca, tem como ter esse estudo e a gente sentir, na verdade, como que eles fazem, né? Então, as pessoas falando pra gente é uma coisa, a gente sentindo é outra coisa. Apesar de tantas vitórias, o tetracampeão Antônio Tenório, um dos nossos principais judocas, reclama da falta de apoio financeiro. Eu tinha um patrocínio do Estado de São Paulo, aonde que no ano que a gente mais precisava foi retirado da gente. E lógico que dificulta muito a nossa preparação para estar chegando bem no Rio 2016. É hora também de conhecer as curiosidades do esporte paralímpico. No judô para cegos, os atletas já começam segurando o kimono do adversário e não são punidos quando saem da área de luta. O Brasil tem no total 18 medalhas paralímpicas, 4 de ouro, 5 de prata e 9 de bronze. Para aumentar esse número em setembro, o que não vai faltar no Rio é a torcida. Principalmente daqueles que estão sempre apoiando os atletas. Carla Cardoso, medalhista de prata dos Jogos de Atenas e Pequim, trouxe um torcedor especial, o filho Luiz. Aqui no Rio é bom por causa disso, né? Que vem a família inteira. Vem filho, pai, mãe, vem todo mundo. Bom, a gente vê aí que é muito interessante, né? Toda a dedicação de atletas cegos. Parece que tem sua mobilidade reduzida e mesmo assim não desistem de lutar, não desistem de buscar o seu sonho e vem no esporte uma expectativa de vida até, né? Sim, o esporte paralímpico ele cresce a cada situação, a cada Olimpíada e uma coisa que a gente tem que ressaltar, todos os atletas paralímpicos eles já são campeões, né? Só o fato dele ir para cima, isso já é louvável. Agora, temos em algumas modalidades umas coisas importantes. Por exemplo, o corredor, por exemplo, ele corre, ele tem uma sintonia, ele tem uma sincronia, o atleta e aquela pessoa que está sendo os olhos dele. Exato. É muito interessante. Se torna um só, quase. Um só. São situações que é de superação total, é muito legal, muito bacana. A gente tem muitos brasileiros nas Paralimpíadas e além disso a gente tem brasileiros disputando o prêmio Lawrence, brasileiros jogando muito, nadando muito e andando muito de skate, que são os convocados. Para quem não sabe, o prêmio Lawrence, difícil falar Lawrence, tem que saber do inglês, né? Difícil. Mas bom, é o Oscar do esporte, para quem não conhece, e o prêmio será dado no dia 18 de abril deste ano. A gente teve 3 brasileiros convocados, o Mineirinho, Bob Burnquist e o Daniel Dias. A gente vai falar aqui um pouco
de todos que foram convocados, né, de todos que foram indicados à disputa, e aí a gente dá um palpite de quem que a gente acha que leva. Atleta do ano, Usain Bolt, jamaicano, atleta, corredor. Stephen Curry, que a gente passou o videozinho dele semana passada, joga muito. Djokovic, tenista. Lewis Hamilton, quem não sabe, Fórmula 1. Lionel Messi, um monstro da bola. E Jordan Seff, do golfe. Quem você acha que leva nessa categoria? Olha, difícil, porque o Curry arrebenta, o Djokovic também. O Usain Bolt não tem o que falar, então, cara. Ninguém que é o Usain Bolt. Ninguém pega ele na corrida. O cara é uma flecha mesmo. Exato. Então é muito difícil. Eu arriscaria o Usain Bolt. O Usain Bolt eu acho uma boa. Acho que o Messi já levou muita coisa, muita bola de ouro também, né? Não precisa de tanto. Falar agora dos para-atletas rapidinho. Para-atletas a gente tem Mario Bochet, da França, Liu Xing, da China, Daniel Dias, nosso brasileiro, Omar Duran, cubano, Pierre Dupress, da África do Sul, de atletismo e ciclismo, e Liang Yuk Ying, de Hong Kong, da bocha. Eu acho que o nosso querido Daniel Dias pode levar essa, né? Ah, leva. Leva. Com certeza. Monstro sagrado. Vamos torcer. E bom, atletas de esporte de ação, modalidade que a gente tem 2 brasileiros. Tem o Rachel Ayrton, do Reino Unido, faz mountain bike, que tá essas montanhas milhão, eu não tenho coragem de fazer isso. Bob Burnquist, fera do skate brasileiro. O Adriano de Souza, o mineirinho, que a gente acabou de comentar, que ganhou vários prêmios pelo surf. Mick Fanning, o australiano que foi mordido por um tubarão, para quem não sabe. E o Jordan Freedom, do triatlo. E o Cole King, do snowboarding. Essa eu acho complicada também. Ah, pra mim o mineirinho leva essa, hein? Leva, né? Eu também acho. Eu acho que é o Mineirinho ou o Bob, acho que fica no Brasil essa daí, mas Mineirinho arrebentando do jeito que tá, não tem jeito, né? Mineirinho leva essa. Bom, vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Voltamos. Bom, voltamos agora para falar de basquete, nosso querido baloncesto. E para falar da fera que a gente falou semana passada, Stephen Curry, que está meio apagadinho esse último final de semana, enfrentou o Los Angeles Lakers, o time do nosso querido Kobe Bryant, um monstro sagrado do basquete. E o Lakers acabou levando a melhor com uma grande atuação do Huertas, também brasileiro, jogando muito, distribuindo bem a bola, foi infinitamente superior ao Curry nessa partida, eles que jogam mais ou menos na mesma posição, né? E bom, o interessantíssimo desse duelo foi que o Curry teve a oportunidade de enfrentar um rival, só que um rival que é um ídolo do basquete, né? Que é o Kobe Bryant, que fez sua última partida agora, última partida que ele pôde enfrentar o Curry, né? Vai se aposentar no final da temporada, então já está na hora, né, de parar de jogar um pouquinho. Mas bom, assiste o videozinho dessa partida e a gente volta para comentar como ela foi rapidinho.
interessantíssimo, né? Esse jogo você vê que um talento brasileiro surgindo, novos talentos aparecendo, que é o Curry, o Kobe passando toda a experiência dele para a partida. São situações que só o esporte proporciona. Só o esporte proporciona. Ele proporciona a pessoa duelar, muitas vezes até com o próprio ídolo. Exato. Né? E uma coisa interessante é ver brasileiro atuando. O brasileiro cada vez mais atuando fora, entrar na NBA não é fácil. Nem um pouco. Se manter na NBA não é fácil. E estão lá. E jogando muito ainda, né? Sendo muito destaque. mérito. Vocês acompanharam pelos lances da partida, é cada passe surreal que ele deu que eu perco as palavras. Continuando falando de basquete, agora passando para o nosso NBB, passando por um cara que eu sou fã, na realidade, o Guerrinha, ex-treinador da equipe do Bauru, que a gente pôde acompanhar ele na final do Intercontinental de Basquete, que a gente foi, né, Vitão? E bom, o Guerrinha, que pra mim foi um monstro treinando a equipe do Bauru, deu uma entrevista, falou sobre como anda a vida dele, ele que tá na vida mansa agora, né, resolveu dar aquela tranquilizada, mas prometeu aí novidades. Novidade vem aqui para São Paulo, novidade vai para o Parque São Jorge. Guerrinha ainda não falou que não está nada certo, mas disse que o projeto de basquete da equipe do Corinthians está crescendo muito e que ele provavelmente vai fazer parte. Que bom, que bom. Interessantíssimo, né? Mais um clube crescendo no esporte. É um clube de tradição, um clube que parou um pouco com o basquete, né? Tudo fica focado no futebol, mas o basquete com certeza tem um up. Exato. Com a entrada do Corinthians aí, é muito importante. E cresce muito, né? Porque eu preciso falar uma coisa, eu cansei de ver o Flamengo ganhando o NBB. Eu cansei de 8 edições, os caras ganharam 6. Não tem os caras ganham, tem que aparecer mais gente, assim não dá. Fica, né? O Corinthians, que é um dos rivais do Flamengo, né? Por serem as maiores torcidas, pode ser um grande candidato aí. Agora falar de futebol, vamos voltar para o futebol. Futebol que tem Libertadores essa semana, tem emoção em campo. E o São Paulino sendo preocupado, né? São Paulo perdeu por 3-1 na última semana, no último final de semana, com um golaço do Ganso, na realidade. Mais uma bagunça tática da equipe. E enfrenta o River Plate fora na quinta-feira, às 7h30 da noite. Jogo difícil para o São Paulo. Muita pedreira. O jogo vai ser pegado, vai ser brigado. E o psicológico não está fácil. Pelo que a gente pôde observar nesse último jogo de São Paulo, ele estava ganhando o jogo e ele tomou 3 gols muito rápido. Exato. Um golaço do Ganso, mas parece que o time entregou os pontos, né? Não tem aquela vontade, né? Então, parece que corre para não chegar, parece que está com o freio de mão puxado. Alguma coisa está errada nesse paraíso aí, viu? E já vem falando que o vestiário não tá bom, já vai aparecendo aquelas coisas. Pois é. E se não funciona no vestiário, não vai funcionar em campo. Precisa mudar, porque a Libertadores, ó, se perder essa quinta-feira, já fica muito difícil a classificação. Fica muito porque aí difícil. O The Strongest tem 6 pontos, o River Plate também, com o São Paulo com 0, vai ser complicado. Algum palpite para a partida? Olha, eu tenho a minha torcida, torcer pelo São Paulo, claro, vamos torcer para o São Paulo chegar junto, mas acho que se ia conseguir arrancar um empate, e é bem capaz, porque jogo de Libertadores, não é porque é jogo de Libertadores que é tão fácil. Exato. A gente vai falar daqui a pouquinho do jogo do Palmeiras também, mas quem assistiu o jogo do Palmeiras viu que foi muito difícil. Exato. Mas ele ganhou. Não é? Isso que importa. Então, eu acho que um empate fora de casa contra o River Plate, o último campeão, eu acho que ele consegue é quase uma vitória, né? Na minha opinião. Outro que joga também nessa semana, o Corinthians, perdeu para o Santos no último final de semana, um jogaço do Ricardo Oliveira, né? Mostrou que não está de mimimi. E só que o Corinthians acabou perdendo 2-0, mas vai para a Libertadores com, acho que um aspecto tranquilo, até porque no jogo contra o Santos não tinha 6 titulares, né? A gente quis mexer um pouco na equipe. Bom, eles jogam quarta-feira fora de casa contra o Cerro Porteño. Eu acho que o Corinthians, não sei se ganha, mas eu acho que pelo menos com um pontinho eles saem de lá. Eu arrisco que o Corinthians ganhe esse jogo. O time do Corinthians está bem montado, né? Quando o Tite quer fazer o time jogar... apesar de ter perdido agora, mas isso acho que não vai valer. Não abalou, né? Não abalou muito, não. Acho que o Corinthians está focado na Libertadores. Eu penso dessa forma. Com certeza. E o Palmeiras, que goleou no último final de semana, tem um confronto duríssimo nessa quarta-feira contra o Nacional.
que já pode dar classificação ao Palmeiras, né? Se o Palmeiras ganhar essa partida já é muito difícil ficar de fora com 7 pontos. Para essa fase de grupos é um jogo importantíssimo, assim como foi o primeiro, para ganhar moral. Exato. Né? Ele empatou lá, esse primeiro jogo aqui no Allianz Parque, ele conseguiu ganhar, foi um jogo terrível, quem assistiu, eu sinceramente há muito tempo eu não vejo um massacre tão veemente em uma partida de futebol. Verdade. Ele foi terrível, mas ganhou o jogo. Isso parecia que estava invertido. Quem estava em casa parecia ser o adversário. Mas enfim, o Palmeiras acabou ganhando, foi importante, deu moral para o time, mesmo jogando bem, mas como diz, jogo de Libertadores é brigado mesmo. Exato. Então foi muito bom isso aí. E cresce agora para essa partida, né? Sem dúvida. Com uma novidade interessante, muitos falaram do Robinho, falaram que ele não ia jogar nada. Ele que jogou muito nesse último final de semana com 3 gols na vitória por 4-1 do Atlético Mineiro sobre o Tombense. Agora ele tem um confronto difícil, né? Colo-Colo, na quinta-feira lá em Santiago. O Robinho se destacando, né? Pode brilhar nessa disputa aí. Sim, o Atlético tem um time bom, talvez um time, acho que talvez o time mais bem acertado. Exato. Para essa disputa. E o Robinho, nós sabemos, é um cracão de bola, né? O Robinho, ele sabe, ele tem qualidade, ele conhece, ele talvez se perdeu por outras questões aí, parou um pouco e tal, mas o Robinho é muito bom jogador e se ele... A impressão que dá é que ele está à vontade lá, né? Com certeza. E isso é muito bom, isso para a cabeça dele vai fazer bem. Exato. Vamos falar um pouquinho de seleção, um pouquinho da convocação do Dunga só. O Dunga teve sua convocação com probleminha, né? Convocou o Kaká, mas ele acabou se machucando. Isso. Bom, os confrontos são para as eliminatórias da Copa. Primeiro contra o Uruguai, no dia 25, às 9h45. E depois contra o Paraguai, no dia 29. Os convocados foram goleiros Alisson, do Internacional, Marcelo Grove do Grêmio e Diego Alves do Valência. Acho que cabe o Cássio aí, né, nessa convocação. Eu convocaria o Cássio. É um grande destaque. Zagueiros, Davi Luiz do PSG, Miranda da Inter de Milão, Marquinhos do PSG e o Gil, que foi para o futebol chinês, né? Pois é, prova de que não se escondeu. Não se escondeu na China e continua aparecendo, olha lá. Mas um zagueiro que eu acho que tinha que aparecer era o Thiago Silva. Verdade. Eu não entendo porque o Dunga não convoca o Thiago Silva. Ele que já foi elogiado por todos os zagueiros do mundo. O Sérgio Ramos falou no final de uma partida que não entende como um técnico de seleção não convoca ele, porque ele via o Thiago Silva como o melhor zagueiro atualmente. Fica difícil. Mas né? A imagem do Thiago Silva acho que ficou um pouco arranhada, né? Isso é verdade. Nas últimas participações. E o Dunga, ele tem um pensamento um pouquinho, enfim... voltado para outras questões aí. Exato. E tem a questão política também que com a gente certeza. sabe que existe. Laterais, Danilo do Real Madrid, Daniel Alves do Barcelona, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e Alexandre do Juventus. Acho que nessa parte nada muito a mais, né? O Marcelo não pôde ser convocado, que estava machucado. A gente não tem muita opção por aí não. Então. Volantes, Luiz Gustavo do Wolfsburg, Fernandinho do Manchester City e o Renato Augusto, que também estava no chinês. Volante a gente também não tem muitos em destaque ultimamente, né? Pois é. Não tem nenhum nome a mais. Meios atacantes, o Felipe Coutinho do Liverpool, Oscar do Chelsea, Lucas Lima do Santos, o William do Chelsea, o Douglas Costa do Bayern de Munique e o Kaká, que era para ser, mas foi cortado, né? E o Felipe Luiz, que veio no lugar dele. Bom, pro lugar do Kaká veio o Firmino, né? Firmino, desculpa. Felipe Luiz é zagueiro, lateral, confundi os nomes. Mas bom, boa convocação dos meios de campo. Não vejo alguém que tenha faltado assim nessa área. Então, tranquilo. E atacantes, o Neymar do Barcelona, Hulk do Zenit e o Ricardo Oliveira do Santos para finalizar essa convocação. Ricardo Oliveira arrebentando. Só um detalhezinho. O povo tem falado um pouquinho do Ricardo Oliveira e tal, ele ficou chateado com o que aconteceu, mas ele está se dizendo muito profissional e tudo mais. Mas tem aqueles que estão criticando também, porque na ocasião em que ele não sabia da convocação, a atuação dele foi um pouco aquém. E agora que foi convocado, arrebentou. Jogou muito. Fica aquela pulguinha atrás da orelha. E eu ainda não entendo porque o Dunga não convoca o Luquinhas também. Eu sou fã do futebol do Lucas do PSG. Sei que ele não está muito em alta, mas eu acho que ele merece uma chance. Né? Merece, tem qualidade. Tem qualidade. Merece. Bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, mandem abraços, beijos, fotos, nudes, o que vocês quiserem mandar pra gente aqui na nossa fanpage, no nosso Facebook. Bom, semana que vem voltamos.
Até mais. Legal. Abraço.